Senhor, amada igreja. Amém. Você já está me sentindo a presença de Deus aqui neste lugar? Glória a Deus. Nós marcamos um encontro com Deus. Amém. E melhor de tudo, Ele marcou conosco. Amém. Aqui neste lugar. Glória a Deus. Porque eu creio que Deus tem algo para a nossa vida hoje. Aleluia. Porque Deus, como o pastor falou, as coisas não permanecem. Amém. Entendeu? Quando Deus entra numa situação, Ele entra vencedor, porque Ele vence. Ele vence aquilo que nós não vencemos. E o tema da mensagem hoje é vencendo o impossível. Amém. Você entrou na campanha já alcançando o impossível e Deus hoje tem uma palavra para a gente dentro desse contexto que é vencendo o impossível. Nós vamos abrir a nossa Bíblia em Gênesis. Nós vamos ler dois textos básicos hoje, que é Gênesis 18, versículo 14, a parte A, e Lucas 1, 37. Então você já pode abrir aí em Gênesis 14, 18, 14a e depois Lucas 1, 37. Para ganhar tempo, eu vou estar lendo aqui, tá? A gente não perder tempo, porque a mensagem é um pouco longa. Eu tenho um horário para terminar essa mensagem. Vou tentar sintetizar o máximo possível. Em Gênesis 18, no versículo 14, na parte A, está escrito: haveria alguma coisa difícil ao Senhor? Em resposta a essa pergunta, que foi os anjos que foram se encontrar ali com Abraão, né? Em Lucas 1, 37, tem a resposta. Porque para Deus nada é impossível. Haveria alguma coisa impossível para Deus? Não. Imagina o Deus que criou todas as coisas que existem, tanto as coisas visíveis quanto as invisíveis, se existiria algo impossível para Ele. A nossa mente finita, tacanha, que a mente do ser humano é limitada, é que faz com que a gente pense que há coisas que são impossíveis para o Deus Todo-Poderoso, que criou todas as coisas. Mas não existe nada impossível para Deus. Pode existir sim um tempo determinado por Deus para que determinada coisa aconteça na nossa vida, como foi com Abraão, como foi com outras passagens na Bíblia que nós sabemos, né? Deus, ele tem um tempo de amadurecimento para nós. Às vezes aquela coisa que nós estamos esperando da parte de Deus, que ainda não aconteceu, não significa que Deus não ouviu. Não significa que Ele não pode fazer. Deus, ele tem suas formas de operar. E muitas das vezes, situações, às vezes não mudam porque Deus, ele está forjando o nosso caráter. Entendem? E nós temos que ter isso na nossa consciência. Existem dias que parece que nós estamos com tudo, né? Pode vir quem for e você está pegando fogo. Agora tem dias que você está abatido. Acontece só comigo? Segunda-feira dessa semana eu estava assim. Parecia que o combustível estava entendeu? Lá embaixo, no zero. Só que quando acontecem essas coisas, que a gente está lá embaixo, Deus vem e traz o alimento que nós precisamos para poder reanimar o nosso coração, para pegar e nos fortalecer, porque Ele
pois tudo foi criado por Deus, conforme declara a sua palavra. Isso nós podemos ver em Colossenses 1,16. Eu gostaria que uma pessoa abrisse Colossenses 1,16, outra pessoa abrisse Salmo 33, versículo 9, e outra abrisse Romanos 11, 36. E vou pedir para ler nessa sequência. Pode repetir, por favor. Colossenses 1,16, Salmo 33, versículo 9, Romanos 11, versículo 36. Quem abriu Colossenses 1,16? Pode ler, por gentileza. Porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades. Tudo foi criado por ele e para ele. Salmo 33, versículo 9. Porque falou, e tudo se fez, mandou, e logo tudo apareceu. É uma palavra apenas. Romanos 11, 36. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. O mundo natural existe pela vontade soberana de Deus. Nós existimos pela vontade soberana de Deus. E Ele, através do Espírito Santo de Deus, habita em nós que precisamos alinhar a nossa vida com a palavra dele. A palavra de Deus, ela fala que a fé vem pelo Ouvir e ouvir a palavra de Deus, ou a pregação. Seja Deus verdadeiro e o homem mentiroso. Se a palavra diz, nós precisamos apenas o quê? Acreditar. Ah, mas não estou vendo nada. Uma pequena nuvem. Do tamanho da mão de um homem. Vocês entendem, gente? glória a Deus. Apenas um único pequeno sinal de Deus se agarra. Se agarra nesse sinal pequeno que Deus tem colocado na sua frente. Olhe, não com os olhos naturais, mas com o olhar da fé. Porque aí o milagre acontece. Aleluia. O milagre acontece. Amém. Mas como eu falei, há momentos na nossa vida que a gente está com o combustível lá embaixo, né? É nesses momentos em que nosso combustível está lá embaixo que nós temos que buscar mais. E às vezes acontece ao contrário. A pessoa desanima, pensa, às vezes ela dá um passo de conseguir tanto a bênção que ela espera da parte de Deus, mas ela desanima, porque ela está dando mais atenção para a impossibilidade dela do que para a possibilidade de Deus. Porque a impossibilidade é do homem e a possibilidade é do Senhor. Amém. Glória a Deus. Vocês entendem, gente? Eu por mim mesmo não posso fazer nada. Eu posso fazer aquilo que são as coisas inerentes à vida física. Os dons e os talentos que Deus me deu para poder exercer uma profissão, para poder criar um filho, para cuidar das minhas coisas. Mas quando as coisas fogem do natural, você vai precisar do quê? De uma intervenção divina. Glória Existem coisas que nós não somos capazes de fazer. Tem gente que acha que fé é apenas ter um pensamento positivo, ou então fazer força. Acontecerá, acontecerá, acontecerá. É bom a pessoa ter um pensamento positivo, sim, melhor do que ter um pensamento negativo. É bom a gente pensar em boas coisas, porque isso é bíblico. Entendeu? Só que a nossa fé, ela é alicerçada naquele que pode e faz e fez e continua fazendo
todas as coisas. O mundo não parou porque a minha forma de pensar está estranha. Deus não deixou de fazer o milagre dele acontecer porque eu limitei a ele. O que pode acontecer é eu continuar mal e não ver o milagre acontecer. Mas enquanto eu não tenho fé para alcançar esse milagre, porque não é a questão de ter ou não ter fé, é a questão do propósito de Deus, muitas das vezes. Só que nós somos imediatistas, nós queremos tudo na hora. E às vezes Deus, Ele está esperando apenas você girar a chave da fé para o milagre acontecer. E quando o milagre não acontece, continua orando e pergunta ao Senhor. Tem pessoas que falam assim, pastor, é interessante, porque tem gente que fala que Deus fala com ele, mas Deus não fala comigo. Eu falo assim, você já falou com Deus? Você já perguntou a Deus? Pergunta. Senhor, por que isso não está acontecendo? Lembra da pregação do silêncio de Deus? O silêncio de Deus é uma das maiores expressões, escuta e se guarda, de que Deus está fazendo. Vocês entendem, gente? Por quê? Deus está concentrado. Ele está caprichando. Vocês entenderam? Então não se incomoda com o silêncio de Deus, não. Louva Ele. Quando vocês observarem que está tudo em silêncio, é hora de vocês louvar, porque Deus está trabalhando. Eu falo por experiência própria, porque quando eu ouvi o silêncio de Deus, eu ouvi. Parece discrepância, né? Quando eu ouvi o silêncio de Deus, eu tive certeza de que Ele estava trabalhando em cima daquilo que eu vinha pedir a Ele. E Ele trabalhou tremendamente. É a gente que tem mania de ficar racionalizando as coisas. Entendeu? Nós temos essa mania. Quando o anjo foi lá falar com Abraão, Sara viu o anjo falando que ela ia ter um filho. Qual foi a primeira atitude de Sara? O que Sara fez? Será que nós estamos rindo daquilo que Deus vai fazer em nossas vidas? Nós até podemos rir, porque nós somos humanos. Entendeu? Mas pede perdão a Deus e faz como Sara. Entra lá na galeria da fé de Hebreus 11:11. Amém? Todo mundo conhece, né? Vamos continuar aqui. Ao criar o mundo físico, Deus ele também estabeleceu leis naturais para reger a criação, a fim de manter a ordem no universo. No entanto, Deus ele não está preso a essas leis. Não existe a lei da gravidade? Se você pegar aí, se eu andar aqui, o que vai acontecer quando eu chegar aqui? Vocês vão observar o quê? Cair. A lei da gravidade. Uma lei que Deus criou para deixar o que? A gente agarrado na terra. Entendeu? O homem tem tentado sair da terra, né? Então, assim, existem as leis naturais. Só que as leis naturais foi feita com um propósito. Mas esse propósito não foi de limitar Deus. As leis naturais, elas podem nos limitar. Jesus andou sobre a água. Fisicamente falando, isso é impossível. Né? Mas ele andou sobre a água. E Pedro também. Não foi isso? Mas não é impossível uma pessoa andar
a Deus, porque Ele não está preso a essas leis. Amém? Aleluia. No Salmo 103, no versículo 18, 19, está escrito assim, ó: o Senhor estabeleceu o seu trono nos céus, e o seu reino domina sobre tudo. O trono de Deus foi estabelecido por Ele nos céus, e Ele domina sobre tudo. Deus é espírito, e o mundo espiritual é infinitamente maior do que o mundo material. O mundo físico, ele é limitado e finito. O mundo espiritual é ilimitado e eterno. Vocês entendem o que isso está querendo passar para nós? Nas nossas limitações, nós vivemos aqui nessa terra esse período que é dado por Deus, limitados, temos fim. E espiritualmente não existe. Espiritualmente não existe limite. Espiritualmente não existe fim. É ilimitado e eterno. Vocês entendem? Mas enquanto nós estamos presos aqui nessa, como Paulo mesmo ele fala sobre isso, esse tabernáculo, nós estamos vivendo o natural. Só que Deus nos convida a não viver apenas o natural. Ele nos convida a transcender o natural. Através da palavra, Ele criou os mundos, isso está escrito. E através da nossa palavra, nós podemos fazer muitas coisas acontecer. Quando nós abrimos a nossa boca com fé e liberamos a palavra de Deus. Contra a nossa fé, a gente pode olhar para a nossa conta bancária hoje e pensar assim: eu não tenho recursos para poder pagar as contas que eu tenho. Mas a favor da nossa fé, a palavra de Deus fala que Ele é o Jeová Jireh, o Deus da provisão. Mas nós nos perturbamos muito com essas coisas. Isso é coisa inerente do homem. As contas vão atrasando e nós vamos perder o quê? Sono. Ficamos preocupados porque isso é normal acontecer. Só que Deus está esperando você abrir a tua boca e falar: Senhor, eis aqui a minha impossibilidade. Opera a sua possibilidade em cima da minha impossibilidade. E faça o milagre acontecer. Ah, mas eu errei. Pede perdão. Às vezes a gente erra. A gente, às vezes, administra mal aquilo que Deus coloca em nossas mãos. Não pense que você vai viver sendo punido por isso. Quem quer que você pense isso é Satanás. Porque enquanto você estiver se martirizando, falando que você errou, você não vai encontrar o caminho do conserto. Vocês sabemos disso? E isso faz com que as bênçãos de Deus demorem a chegar às nossas vidas. Ao invés de nos martirizarmos e ficar toda hora pensando assim: eu estou passando por isso porque eu fiz aquilo e eu errei, busque um conserto com Deus. Senhor, eu errei mesmo. Eu não soube administrar bem as minhas finanças. Eu não soube cuidar da minha saúde. Me perdoa. Imagine aquelas pessoas que foram até Jesus para serem curadas. Se elas chegassem falando para Jesus: Jesus, eu estou doente, mas foi porque eu fiz isso e aquilo. Jesus quis saber o que elas fizeram? Elas tiveram fé em Jesus, curou. Teve algumas que Jesus falou: vai e não peques mais, porque aquele pecado gerou aquela doença.
Aquele pecado gerou aquele problema. Mas Jesus, ele não se limitou em não curar. O que acontece às vezes, gente, é o que está mais precisando de cura nas nossas vidas. Não é nem os problemas de fora, mas os problemas de dentro. Os problemas de dentro é que faz com que a gente limite o poder de Deus nas nossas vidas. Vocês entendem o que eu estou falando? Serve para todos nós aqui. Jesus, ele só quer que vocês falem, se vocês querem, aquilo que eles têm para vocês. Quantas vezes eu não entendi quando Deus falava comigo no meu coração: o que queres que eu te faça? E eu ficava assim: Senhor, eu não sei o que eu quero. Senhor, eu quero que você faça de mim aquilo que tu tens para mim, o teu propósito na minha vida. Porque a gente quer um monte de coisa, gente. A gente quer muita coisa e a gente muitas das vezes não sabe nem o que quer. É o que acontecia comigo. E acontece às vezes. Senhor, faça de mim o que eu querer. A oração de Maria. Eis aqui a tua serva, Senhor. Faça de mim o que eu querer. Deus tem o melhor para nossas vidas. Amém. Vocês entendem? Amém. Deus tem o melhor para nossas vidas. A mente humana, sendo limitada, ela não consegue compreender completamente a dimensão do mundo espiritual, pois muitas coisas ainda não nos foram reveladas, conforme está escrito em Deuteronômio 29 e 29. Por isso nós somos limitados. E para que a gente possa viver o sobrenatural de Deus e transcender as limitações dessa vida, nós temos que ter um relacionamento com Ele. Nós temos que nos aprofundar na palavra. Chega de ficar com a água no tornozelo. Chega de ficar com a água no joelho. É hora da gente mergulhar. Aleluia. Para que Deus possa, de fato e de verdade, através das nossas vidas, fazer coisas extraordinárias acontecer primeiramente conosco e com aqueles que estão ao nosso redor. Vocês entendem, gente? O que tem que acontecer, gente, é que nós temos que largar essa mania de mente tacanha, a nossa mediocridade. E isso é coisa do humano. Só que a gente tem que ultrapassar essas barreiras. E vou distinguir aqui o que é possível e impossível. E eu creio que muitas pessoas aqui sabem do que eu vou falar. Mas só para ficar claro, para que a gente saiba também, para que nós venhamos saber também nos posicionar. Entendeu? O que é possível para nós? Possível para nós é tudo aquilo que nós podemos fazer com os nossos próprios recursos e com a nossa própria força. E o impossível é aquilo que está além da nossa capacidade humana e depende unicamente de Deus. Então, existem dentro desses dois tópicos que eu passei aqui para vocês, princípios importantes que precisa ser pontuado. O primeiro, aquilo que nós podemos fazer não é impossível para o homem. Então, nós podemos fazer. Vocês entendem? O terreno fértil para o impossível é onde as forças humanas elas se esgotam. É quando os recursos se acabam. Aí sim, nós vamos precisar da provisão divina. Nós vemos isso quando Abraão e Sara, nós temos os exemplos bíblicos dessas impossibilidades. No Velho Testamento, eu vou falar alguns.
e no Novo Testamento, que vocês já conhecem. Né? Eu creio que nada do que eu esteja falando aqui seja novo. Né? Mas os exemplos bíblicos que nós temos aqui, Sara e Abraão. Sara, a mulher de Abraão, era estéril, de idade avançada. Humanamente era impossível ela gerar filhos, né? Porque ela já era velha e ela não tinha mais o seu ciclo menstrual. Então Sara está 2 vezes, entendeu? Impossibilitada de gerar um filho. Deus fez isso porque quando Deus quer fazer algo muito grande, Ele deixa os recursos do homem se extinguir. Vocês entendem? Tem coisas que Deus deixa o recurso do homem se extinguir. Lembra da mulher do fluxo de sangue? Foi em todos os médicos, gastou todo o dinheiro que ela tinha. Quando ela não tinha mais nada, quando ela não podia mais fazer nada, Jesus fez. Vocês estão entendendo? O povo de Israel ficou 430 anos no deserto, no Egito. Era 400 anos, eles iam ficar um pouco mais. Aquele povo que tinha nascido no Egito, eles não sabiam o que era ser livre. Eles não sabiam o que era ser nação. Eles não sabiam de nada. Eles só sabiam ser escravos. Porque Deus estava forjando um povo com o caráter que Ele queria colocar naquele povo, para aquele povo nunca se orgulhar e dizer que eles eram grandes. Eles saíram do Egito e dependeram de Deus aquele tempo todo que eles passaram no deserto. E o tempo que eles ficaram no deserto, Deus foi o quê? Que eles saíram do Egito, mas o Egito não tinha saído de dentro deles. Queridos, Deus, Ele sabe como trabalhar. Ele não trabalha só numa vertente, não. Ele tanto trabalha o vaso por dentro, quanto o vaso por fora. Porque o vaso na mão do olheiro, ele não tem domínio de si. A gente que fica querendo dar umas... Isso acontece, né? Nossa humanidade. Entendeu? Mas não temos. Não adianta a gente se debater. Não adianta a gente espernear. Se entrega. Essa semana passada eu ouvi um pastor, uma pregação. Aliás, um estudo que eu faço. O pastor falou e foi tremendo que ele falou, guardei aqui para mim. Não importa o quanto você tem de Deus, importa o quanto Deus tem de você, quanto você se entregou. Vocês estão entendendo? Vai, gente, pode continuar? Pode? Vamos continuar. Deus, Ele só pode realizar o impossível quando nós temos fé. Hoje você pode até não ter fé, mas isso não quer dizer que você nunca vai ter fé. Pode ser que hoje você não tenha a fé necessária para alcançar algo, mas o que você vai fazer? Continuar buscando. Continuar. Nós precisamos continuar. Está sofrendo? Continua. Está doendo? Continua. Não estou mais aguentando? Continua. Continua, é só continuar. A campanha acabou. Mas Deus continua. Deus não para. Amém. A gente é que para. Mas Ele não para. Vamos continuar aqui. Né?
Os milagres que Deus fez também lá no Velho Testamento, o povo de Israel, né? Eles foram libertados do Egito, como eu já falei, né? E aqui eu só vou enumerar alguns que vocês também já conhecem, né? Coluna de nuvem que separava os egípcios dos hebreus, né? Êxodo 14, 19 e 20. Abertura do mar vermelho, tudo coisas impossíveis para o homem. Ali era provisão divina. Entendeu? Tudo coisa impossível para o homem. Eu não vou falar de referência não, vocês querem que fale? Se quiser eu falo. Água brotou da rocha, maná desceu do céu, provisão de carne através das cordonizes, lembra? E durante aquele tempo todo, aquele povo no Egito não, no deserto, as roupas dele não envelheciam. Isso é uma coisa impossível, né? E a coluna de nuvem, que durante o dia, né, estava ali guiando aquele povo, também fazendo sombra, e a coluna de fogo à noite. E em Josué, no capítulo 2, do versículo 9 ao 11, Raabe, ela fala algo tremendo. Ela fala que o povo ouviu o que tinha acontecido. Israel passou a ser um povo temido. Raabe se converteu com o testemunho do que Deus estava fazendo lá, ó, quando ele estava tirando Israel, quando ele tinha tirado Israel do Egito. Israel começou a ser um povo temido, um povo que não sabia ser nação, um povo que só sabia ser escravo, passou a ser um povo temido. Vocês entendem isso, gente? É a palavra de Deus. E os milagres que Jesus fez foram vários, enumerados, não tem como quantificar os milagres que Jesus fez, né? No Novo Testamento nós temos aqui, primeiro milagre, né? A transformação da água em vinho, lembra? João 2, do 1 ao 11. Aí tivemos a pesca maravilhosa, Lucas 5, do 1 ao 6. A multiplicação dos pães e peixes, Mateus 14, do 13 ao 21. Jesus e Pedro andou sobre as águas, como já foi dito aqui. A tempestade foi acalmada, lembra? Vocês já usaram essa fé? Eu já. Um vendaval, um tufão. Eu não lembro se vocês lembram, eu não sei se vocês lembram. Na época era o Sérgio Cabral. Tinha um ciclone extratropical vindo. Foi em 2015, por aí, não lembro direito. E ele fez um alarde, foi feito um alarde, eu orei a Deus. Eu creio que outras pessoas oraram também. Não vou falar se eu orei, mas eu posso crer nisso também. Porque eu creio em milagres. Eu orei. Eu fui para cima da minha laje e levantei a mão. Senhor, repreenda o vento. Todo mundo alarmado, não sei se vocês lembram disso. E até o prefeito esperando o tal ciclone vir. E o ciclone não passou nem perto. Glória a Deus. Amém. Nós precisamos exercitar nossa fé. Aleluia. A gente tem que deixar de ser tímido. A timidez ela vai me atrapalhar. Nós precisamos deixar de ser tímido. Nós somos um corpo levantado por Deus na terra para fazer com que aquilo que Jesus começou lá continue sendo feito. A igreja ela existe para isso, para continuar fazendo aquilo que Jesus fez. Ele ressuscitou mortos, ele curou, ele purificou leprosos.
haveria os livros que seriam escritos. É porque a gente ainda não alcançou esse patamar, mas nós podemos alcançar. Nós podemos desfrutar daquilo que Deus tem para nossas vidas. Nós podemos. Mas para isso a gente precisa se fortalecer no Senhor. Porque depois de um grande milagre, às vezes a gente fica meio temeroso. Já aconteceu comigo. Isso, gente. Já aconteceu. Nós precisamos nos fortalecer. As bênçãos elas vão nos seguir. E onde nós passarmos, elas nos acompanharão. Foi assim com os apóstolos. A palavra de Deus diz que onde Pedro passava, eles colocavam os joelhos para poder pegar ali a sombra de Pedro. E aquelas pessoas serem curadas. Vocês acreditam? Amém. Eu acredito. O profeta que sucedeu Eliseu, né? O profeta Eliseu, morto, uma pessoa caiu na cova dele, tocou no rosto dele, e aquela pessoa, porque o milagre estava impregnado nele. Ele andava impregnado no milagre de Deus. E mesmo depois de morto, os ossos daquele homem, daquele profeta, fez com que o milagre acontecesse. Amém. Vocês entendem, gente? Já pensou a gente lá, se Jesus não vier antes, a gente lá, né? Chegou nosso tempo lá, chegou nossa vez, aí estava mortão lá, o osso, aí vão lá e botam uma pessoa lá na cova lá, a pessoa ressuscita. Muita gente vai sair correndo. Hoje em dia as pessoas não acreditam, é interessante. As pessoas vão sair correndo. Isso que eu estou falando, ó. A gente tem que fortalecer isso aqui, ó, para ver os grandes milagres. Grandes milagres acontecerem. É grande para nós, mas para Deus é um detalhe. É grande para nós, porque somos pequenos e finitos. Mas para Deus é apenas um mero detalhe. Porque Deus não está preso a nada. Ele não está preso. Amém? E como tornar o impossível possível? O segredo é a nossa fé. Não podemos ver o mundo espiritual com os olhos naturais. Os nossos olhos naturais enxergam o quê? O mundo físico. Pois nossa visão é limitada a esse mundo, a esse plano. Mas quando nós olhamos pela fé, passamos a enxergar com os olhos do Espírito. Antes nós estávamos mortos. Nosso espírito estava o quê? Morto. Então nós não tínhamos como viver uma vida no espírito. Mas no momento que aceitei Jesus Cristo, eu deixei de ser um homem natural para ser um homem espiritual, onde eu transito no mundo espiritual e posso fazer os milagres de Deus acontecer. Só basta ter fé. Vocês entendem? Nós temos isso ao nosso favor. Nós não somos mais naturais, somos espirituais e somos reconhecidos no mundo espiritual como filho do Altíssimo.
que Deus quer fazer com que a igreja dele aconteça nesses momentos que nós estamos vivendo. Porque Deus não nos chamou para ser derrotados. Deus nos chamou para fazer a diferença. Deus nos chamou, Ele nos levantou para fazer aquilo que Ele quer que nós façamos, mas nós estamos muito preocupados em fazer aquilo que nós queremos. Não é o tanto que você tem de Deus, é o tanto que Deus tem de você, é o tanto que nós entregamos a nossa vida a Deus. E você já entregou a sua vida, a totalidade, aquilo que Deus quer? Será? Nós precisamos nos entregar cada dia mais e mais, para que a gente possa ultrapassar essas barreiras, para que de fato, de verdade, a gente possa ser a voz de Deus nessa terra. Precisamos sair da mediocridade, porque Deus não nos chamou para isso. Ele nos chamou para ser um povo forte, um povo que vai chegar e todo o inferno vai ter que recuar. Vocês entendem? Tem crente correndo de demônio, tem crente correndo de derrotado. O derrotado tem que correr de nós, porque hoje nós estamos, a presença de Deus está conosco, e aonde a presença de Deus está, o mal tem que sair. O mal não pode ficar, ele tem que recuar. E muitas das vezes Satanás está fazendo coisas na nossa vida, e a gente não está se atentando para isso. Senhor, traz a tua luz e a tua verdade e nos conduz para o teu santo monte, o local da sua habitação, o lugar onde nós encontramos paz, na presença do Altíssimo. A luz e a verdade nos leva para este lugar, que é o lugar de descanso. Aquilo que nós temos que fazer, nós vamos fazer, mas aquilo que é Deus que tem que fazer, Ele vai fazer. Mas não espere Deus fazer aquilo que você tem que fazer. Nós não podemos esperar, nós temos que continuar. Está desanimado? Vai desanimado. Está perturbado? Vai perturbado. Está doente? Vai doente. No meio do percurso, um milagre acontece. Se você ficar parado, não vai acontecer. Se ficar parado, não vai acontecer. Continua. Deus continua. Ele continua operando milagre. Ele continua fazendo o impossível acontecer. Nós temos que continuar. Amém? Amém. Isso aqui nunca pode acabar. Quem disse, né? Como o nosso pastor falou, quem disse que apenas a campanha? O seu Deus, o nosso Deus, o meu Deus, é o Deus do impossível. Independente se tem campanha, se não tem campanha, Deus, Ele vai continuar fazendo milagres acontecer. Que Deus nos ajude a ter um entendimento pleno da palavra dele. Que a chama do Espírito arda dentro de nós. E agora eu vou concluir. O impossível para o homem é possível para Deus, pois não há limites para o poder de Deus. E tudo é possível ao que crê. Né? Está escrito: tudo é possível ao que crê. Primeiro a gente leu a pergunta:
haveria alguma coisa impossível para o Senhor? E a resposta, porque para Deus não há nada impossível. E aí nós vemos essa outra passagem que diz: tudo é possível ao que crê. Glória a Deus. Isso aqui Jesus falou para aquele pai que estava com o filho endemoniado, que ele disse que tinha pedido aos discípulos para poder pegar e libertar o filho dele. Os discípulos não conseguiram expulsar aquele demônio daquele rapaz. E ele foi falar com Jesus. E Jesus pegou e falou: tudo é possível ao que crê. E aquele homem, ele foi humilde. Porque primeiro ele chegou para reclamar para Jesus que os discípulos não haviam conseguido libertar o filho dele. E aí ele foi perguntar para Jesus: e você? Consegue? E Jesus falou: tudo é possível ao que crê. Ele falou: eu creio sim, mas eu creio minha boca. Só que ele foi humilde. Me ajude na minha boca. Até isso nós dependemos de Deus. Às vezes a gente não está tendo fé para alcançar algo. Abre a boca e fala: Senhor, eu quero, mas eu não estou tendo fé. Me fortaleça. Glória a Deus. Entenderam, gente? Me fortaleça. A parte do homem é crer, confiar e colocar sua fé em ação. Quando fazemos isso, damos espaço para que Deus opere e manifeste a sua glória em nossas vidas. Amém. Amém? Glória a Deus. Essa é a mensagem que o Senhor tem para nós hoje. Porque Ele quer aguçar a nossa fé. Ele quer fazer grandes milagres no nosso meio. Nós temos que nos encher da palavra de Deus, do Espírito de Deus, Glória a Deus. para que esses milagres aconteçam e não haja mais o impedimento, que é essa incredulidadezinha que às vezes está aqui dentro de nós. Mas abre a boca, fala com Deus: Senhor, me ajuda, eu não estou tendo fé. E Deus ele vai te ajudar. Amém? Glória a Deus. Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Se creres, verás a glória de Deus. Eu creio que pessoas aqui nessa noite, não digo todo mundo, mas eu creio que pessoas daqui hoje podem sair daqui hoje com o seu milagre. Amém. Com aquilo que você está orando há tanto tempo. Eu creio nisso. Ah, pastor, por que eu só creio nisso? Que a palavra diz: tudo é possível ao que crê. Eu já disse aqui uma vez, uma irmã, ela tinha dificuldade de ir para a igreja porque ela tinha que dar uma volta tremenda, porque entre a casa dela e a igreja tinha um monte. Ela tinha que dar uma volta imensa para ir para a igreja. E todo culto ela chegava para o pastor e falava: pastor, a Bíblia diz que se eu crer, Deus vai tirar um monte do lugar. Eu creio que um dia Deus vai arrancar esse monte. E todo culto ela falava isso. O pastor chegou uma vez para o outro e falou: a nossa irmã
que Deus ia arrancar esse monte. Entenda uma coisa: Deus pode fazer um milagre de forma extraordinária, mas Ele pode usar o natural para realizar o extraordinário. Entenda isso. Mas nós precisamos continuar crendo. Não importa quantos anos, não importa o tamanho do problema, não importa se esteja cheirando mal,
Senhor, nós nessa noite nos colocamos totalmente dependente de Ti. Nós nos desarmamos, Senhor. Senhor, nós nos entregamos totalmente, reconhecendo que esta situação, nós e nem ninguém é capaz de fazer. Essa enfermidade, nem os médicos, Senhor, são capazes de fazer, porque nem a medicina encontrou resposta ainda. Mas nós cremos que a resposta está no Senhor. E o Senhor pode, como Jeová Rapá, fazer um milagre e trazer a cura na vida dessa pessoa, na vida desse ente querido, na vida desse amigo, na vida desse colega de trabalho, na vida desse parente. O Senhor pode, Senhor, tocar na raiz dessa enfermidade e realizar um milagre para a glória do Teu nome. Senhor, nós cremos, como eu disse ontem na BR, nós cremos que Tu pode dar sabedoria aos homens para descobrir uma resposta, uma cura para essa enfermidade. Esta semana mesmo nós vimos 3 homens, 3 cientistas que receberam o Prêmio Nobel de Ciência porque encontraram um caminho para as doenças imunes. Nós queremos, Senhor, que Tu podes fazer isso aqui no Brasil. Nós queremos também, Senhor, que Tu pode abrir essa porta que está fechada há anos. Não sei, a porta de um negócio, de um sonho, a porta de um trabalho, não sei, Senhor, mas Tu sabes. Este sonho que essa pessoa carrega há tantos anos e acha que não vai acontecer mais, eu quero nessa noite, na autoridade, no nome de Jesus, liberar uma palavra profética que o Deus que realiza sonhos está aqui nessa noite, ainda que esse sonho para você seja impossível, Ele é o Deus do impossível. Irmão, Deus pode mover uma autoridade e através dos teus sonhos muitas outras pessoas podem ser abençoadas, mas Deus, através da oração, da fé que tu tem nele, Ele pode fazer algo impossível. Ah, queridos, em nome de Jesus, Senhor, acrescenta a fé ao teu povo nessa noite, acrescenta a fé à tua igreja, Jesus. Ah, esse ente querido, esse marido de coração duro, Senhor, Tu podes quebrar esse coração, para que ele possa ter a compreensão e entendimento do plano de salvação que Tu tem realizado para a humanidade. Ah, meu Deus, em nome de Jesus, Pai, faça o impossível aqui nessa noite. Essa causa da justiça que se arrasta há anos. Senhor, bate o martelo em favor do teu filho, da tua filha. Ah, meu Deus, faça isso, Senhor. Faça isso, meu Pai.